A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos a partir desse momento. Vamos meditar mais uma vez, mais uma porção da palavra do Senhor, para a nossa edificação. Hoje eu gostaria de ler aqui, irmãos, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja interpretação. Mas se não houver interpretação, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É o ensino que Paulo trouxe aqui à igreja de Corinto. Você pode ver que a igreja de Corinto é uma igreja abençoada, como eu já falei no outro vídeo, mas é uma igreja muito problemática. Havia muita divisão, havia muitas coisas que atrapalhavam o culto. Então aqui Paulo, ele fala da necessidade de ordem no culto. E eu quero falar sobre esse assunto, ordem no culto. Pense nesse momento, na igreja que você congrega, a forma que o culto anda, há ordem ou não há ordem? Você sabe, porque você cultua lá, você sabe se há ordem ou se não há ordem, você sabe se aquilo que está acontecendo é bom ou não é bom. Então, hoje em dia, em nosso meio, nós precisamos desse mesmo conselho que Paulo deu para a igreja de Corinto, sobre a ordem no culto, tá bom? Então, aqui, a ordem no culto aqui que Paulo está falando, não é para, extinguir ou segurar o Espírito Santo, a presença, a manifestação do Espírito Santo, não, irmãos. Isso não, quando o Espírito Santo derramar da sua glória na igreja, não tem que segurar realmente. Mas é possível o profeta, o espírito do profeta é sujeito a ele. Então, manter a sua temperança e ajudar na ordem do culto, tá bom? Então aqui nós vamos falar sobre a ordem no culto. Agora nós vamos ver elementos do culto, elementos que faz parte do culto. Já li aqui no versículo 26, que um do elemento do culto é o salmo. Tem salmo, não é isso? Na igreja não tem aquele momento do louvor? Tem um louvor na igreja, porque é salmo, o livro de Salmos são louvores a Deus, são louvores que falam a respeito da vitória em Deus, louvor que fala a respeito do sofrimento, mas também que tem um livramento para o sofrimento. Então, Paulo estava falando ao povo ali de Corinto: olha, vocês quando se reuniram, esses elementos tem que ter no culto de vocês, tem que ter salmo. Então, na nossa igreja, irmão, você na sua e eu na minha, onde nós congregamos, existe um momento onde há a leitura oficial da palavra e é o momento das oportunidades. E nas oportunidades, tem salmo, né? Uns tem salmos, tem um louvor para louvar, tem um testemunho, né? Mas tem que ter isso na igreja, mano. Tem que ter louvor que levem a Deus a ser adorado. Louvores bíblicos, sabe? Louvores que tenham mensagem bíblica. Se você, na igreja que você congrega, quando você vai no culto, para você fazer parte desse culto e ajudar na ordem do culto, leve um louvor que tenha mensagem bíblica. Leve um louvor que expresse um pensamento bíblico, que fale a respeito de salvação, um louvor que fala a respeito de engrandecer o nome do Senhor Jesus, um louvor que leve as pessoas a mexer com a alma das pessoas, não somente com o corpo, porque muitos louvores que são ditos na igreja hoje, levados por muitos na igreja hoje, são louvores que mexem mais com a carne, da pessoa a dançar, a pular, a sapatear, do que com o espírito. Às vezes a pessoa está ali, sabe, ouvindo uma música, um louvor, mas não é um louvor espiritual, um louvor que vai com letras bíblicas, que vai tocar no profundo da alma da pessoa, não. Às vezes muitos louvores são louvores que mexem mais com a carne, mexem mais com a emoção, sabe? E não traz edificação. A pessoa, depois que escuta o louvor, ela se sente vazia.
porque foi um louvor que somente mexeu com a carne dela, ela chacoalhou e não teve benefício nenhum para sua alma. Então, a nossa responsabilidade no culto e manter a ordem no culto é, quando temos louvor, vamos louvar um louvor que tenha letras bíblicas, tá bom? Porque se você levar um louvor que não tenha letra de uma mensagem bíblica, você vai ajudar na desordem do culto, tá bom? Uma mensagem não bíblica, desordem no culto, porque confunde a pessoa. Oh, meu Deus, o povo está ali escutando. Olha, esse irmão, essa irmã está aí no culto, ele tem um louvor, ele tem um salmo louvor, mas é só o nome de louvor. Mas a letra não fala nada com nada. A letra só exalta o ser humano, só exalta o homem e não exalta o Senhor. Então confunde. Mas quando é aquele que tem um salmo, leva o salmo, que tem um louvor verdadeiro, um louvor bíblico, ele vai lá, na sua oportunidade, ele louva a Deus, o que acontece? A pessoa que está ouvindo, tanto o incrédulo como o crente, ele se alegra. Porque a mensagem que está contida naquele louvor, naquele salmo, está falando com ele, profundamente com ele. Por isso que tem muitas pessoas que vai à igreja, incrédulo e até crente, que saem vazio, porque sai do culto confundido, sai mais confundido do que quando entrou. Então que Paulo não quer que isso aconteça, não quer que o povo saia confuso no momento de culto, quer que o povo saia edificado. Então um tem louvor, o primeiro elemento do culto é o louvor. Outro um tem doutrina, um tem louvor, se você ler um versículo aqui vai estar em sequência, um tem um salmo, que é o louvor, e o outro tem doutrina. Olha, que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, outro tem doutrina. O que é doutrina? Aquele que tem doutrina, um canta, o outro tem doutrina. O que é doutrina? É o ensinamento. Aquele que tem uma oportunidade no culto, ele vai lá, ele não tem um louvor, mas ele tem doutrina. Ele tem um ensinamento para trazer para a igreja dentro da palavra de Deus, que vai pegar a palavra de Deus, vai esmiuçar ela e trazer ela de uma forma que as pessoas entendam que é Deus que está falando. São ensinamentos bíblicos que ele está ensinando, está provando dentro da Bíblia que aquilo ali é ensinamento bíblico e pode se abraçar, se praticar, porque ele tem essa doutrina, ele tem ensinamento, ele tem base no que está falando. Então, um tem louvor, músicas com letras bíblicas, outro tem doutrina, outro ele ensina a igreja, ele traz uma palavra de esclarecimento, uma palavra bíblica de esclarecimento, e o povo entende, o povo compreende, o povo não fica confuso, E é uma benção quando isso acontece, quando o culto tem um louvor com letras bíblicas e quando o culto tem pessoas que têm doutrina, que têm ensinamento, que têm uma palavra que edifica, sabe? Que realmente mostra a verdade a respeito de Deus e que mostra as grandezas de Deus. Isso que tem que acontecer no nosso culto. Louvores bíblicos, né? Doutrinas bíblicas, sabe? Não doutrina de homens, invenção de homens, sabe? Mas doutrina e ensinamento da parte de Deus. Porque que vai destruindo muito hoje que os homens estão colocando os seus pensamentos e estão deixando a doutrina, ensinamento da palavra de Deus de lado. E isso está trazendo um prejuízo muito grande para o povo de Deus. Isso Deus não quer. Isso traz desordem, traz confusão. Então, elementos do culto aqui. O primeiro é salmo, um tem um salmo, o outro tem doutrina. O terceiro um tem revelação. O que é revelação? Tem uns que ele não canta, não ensina, mas ele tem revelação. Ou seja, ele é usado por Deus para trazer uma verdade a respeito também da Bíblia. Uma verdade que às vezes a gente está na Bíblia, mas a gente não entende. Mas ele lendo, o Espírito Santo dá condição para ele entender, compreender e trazer a lume, ou seja, esclarecer aquilo que ele está lendo, pesquisando, e Deus está revelando para ele, o Espírito Santo está revelando para ele. Então ele tem essa revelação de entender, e na oportunidade dele, ele explica, ele revela ao povo: olha, irmãos, Deus abençoe os irmãos, eu quero aqui trazer uma revelação da parte de Deus. Ele usa a palavra de Deus, tudo na revelação tem que usar a base bíblica, irmão.
Eu tenho da parte de Deus uma revelação de Deus, que é a palavra de Deus. Um assunto que está aqui contido na palavra de Deus, e ele vai falando do assunto da Bíblia. Algum assunto que está contido na Bíblia ali, ele tem revelação. Então, na oportunidade dele, ele revela, ou seja, não dele mesmo, mas o Espírito Santo que inspirou ele a entender o assunto bíblico e trazer para o povo. E quando isso acontece, é uma bênção também no culto. É mais algo que ajuda a ordem no culto. É uma bênção. Que os irmãos falam, meu Deus, eu nunca pensava que essa palavra ela pudesse ter essa revelação, sabe, essa profundidade. Glória a Deus por isso. E o povo vai glorificar a Deus por isso. Vai falar, graças a Deus, que Deus continue abençoando esse irmão, que ele continue tendo, quando vier para o culto, tendo revelação da parte de Deus e fale aquilo que realmente é bíblico da parte de Deus, que ele entendeu, que o Espírito Santo lhe deu entendimento. Então, um tem salmo, louvor, um tem doutrina e outro tem revelação. Tudo isso é para edificação do corpo de Cristo. Tudo isso é para manter a ordem no culto. Esses são elementos que trazem ordem no culto, que Paulo está falando aqui. A outra coisa, um tem salmo, um tem doutrina, outro tem revelação e outro tem língua. O que é língua? São as línguas. Um pode não ter salmo, o outro pode não ter doutrina, o outro não pode ter revelação, mas ele tem o que é línguas, ou seja, ele recebeu o dom de línguas, sabe? Falar em outro linguajar de outras nações, outro país, sabe? Como o que aconteceu com Pedro lá, que os discípulos que receberam o Espírito Santo, um falava na língua dos medos, dos persas, de todas as nações da época, e todos os que estavam de fora entendiam a língua que eles falavam ali. Então, tem pessoas que no culto manifesta esse dom de línguas. Você pode ver que às vezes você está no culto, às vezes tem um irmão lá falando, sabe, com ordem e decência, é uma língua, às vezes fala no japonês, você entende, olha, o irmão está falando japonês, vou falar, olha, o irmão está falando, parece alemão, olha, o irmão está falando, parece inglês. O que é isso? É um dom de línguas, ele tem dado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus. E quando ele tem a oportunidade dele, ou no culto mesmo, sentadinho, ele desenvolve-se com ordem e decência, ele fala em línguas. Ele fala numa língua ali que pode estar, no momento de culto, pode estar ali cultuando a Deus na igreja, um japonês, uma pessoa de outra nação, que Deus vai usar ele para falar em línguas dessa pessoa. E a pessoa pode entender, não entender nada, o culto todo do que os irmãos falam em português. Mas quando Deus usa o irmão para falar na língua dele, ele entende. Os outros não entendem, mas ele entende. Então, é tudo para a glória de Deus. Então, um tem línguas, um fala em outra língua de outras nações, de outro país, e tudo isso é para a edificação do Senhor. E quando ele é usado por Deus nesse dom, se não tiver ali ninguém que entenda, ninguém para interpretar, ele fica quietinho na dele, somente com Deus, falando naquela língua com Deus, edificando assim a sua alma. Amém? Então aqui, outra coisa, outro elemento do culto também, é a interpretação. É a interpretação. Por exemplo, esse irmão que está falando em língua, que tem um dom de língua, na oportunidade ele está ajudando no culto, sabe, contribuindo para a ordem no culto. Ele tem um dom de língua, ele fala, mas não tem ninguém ali que interprete, tá bom? Não tem ninguém ali que interprete, não tem também nenhuma pessoa estrangeira ali na língua que ele está falando, não tem ninguém. Mas tem alguém que pode interpretar isso que ele está falando, para que todos entendam, Já não tem ninguém naquela língua ali, mas Deus quer falar com o povo naquela língua ali que o outro está falando. Já não quer falar com nenhum estrangeiro que estiver ali, ou de outra língua, de outra nação, mas quer falar com a igreja. Então ele usa uma língua de outro país para falar ali e usa também o intérprete, ou seja, um tem interpretação. Deus deu esse dom para ele, um dom de trazer a todos o que foi falado em outra língua. Ele dá a interpretação. Você pode ver, eu já vi isso na igreja. O irmão falando uma língua lá, de outra nação, e o irmão lá, um momento, irmão, eu entendi tudo que o irmão falou aí. Aí ele começou a falar, o que foi, irmão? O pastor, o líder da igreja, falou, o que foi que o irmão falou? Aí a igreja escuta, e o irmão fala. Ele falou, isso e isso. Entendeu? E é realmente aquilo. Se tiver alguém que conhece a linguagem ali, vai falar, não, é isso mesmo que
que o irmão falou em línguas e ele está interpretando o que ele está dizendo é verdade. É verdade. Então, Deus usa a interpretação para falar com o seu povo, para trazer a lume, para trazer a todos o que foi falado, sabe? Para que ninguém fique confuso. Não, o irmão está ali na oportunidade dele ou no culto, ele está falando ali, mas ninguém está entendendo. Então, sabe que ninguém está entendendo? Tem pessoas ali que têm o dom de interpretar. Aí Deus usa. A pessoa se manifesta e fala, irmão, eu interpreto isso aí porque Deus me deu esse dom e para a glória de Deus é isso que está sendo falado. E tudo isso acontece, irmão, para a glória de Deus. Agora, então, esses são elementos para manter a ordem no culto, irmãos. Primeiro, um tem salmo, que é um louvor, uma música, um louvor com letras bíblicas. Outro tem doutrina, ou seja, traz um estudo a respeito da palavra de Deus, qualquer assunto dentro da palavra de Deus. Outro tem revelação, que Deus lhe mostra algo da parte de Deus, uma verdade bíblica traz para o povo. E outro tem língua, que é o dom de línguas, que fala em outras línguas de outras nações. E outro tem interpretação. Outro tem interpretação, que interpreta aquilo que é falado quando a pessoa está falando em línguas. Agora, a desordem, irmão. Falando um pouco de o que estraga a ordem no culto. Os irmãos hão de concordar comigo. Desordem. Primeiro, o que atrapalha o culto a Deus? No momento de culto ali, o que atrapalha? Irmão, você no culto. Imagina aí, você no culto ali. Você está ouvindo a palavra de Deus, a mensagem de Deus, usando o irmão lá para interpretar a língua, usando o irmão lá para louvar a Deus, louvando o irmão lá para trazer um ensino. Você está escutando, prestando atenção no que o irmão está fazendo lá. Aí de repente começa a manifestar a desordem. No andamento do culto, na hora da pregação, na hora do louvor, na hora da revelação, na hora da línguas ali, com ordem, aí começa a desordem. Aparece o desordeiro na igreja. Os camaradas que não querem compromisso com Deus, o camarada que não quer nada com Deus, ele começa a se manifestar. E o que atrapalha o culto a Deus? Primeiro, é muita andança no culto, irmãos. É muita andança no culto. Andança no culto atrapalha a ordem no culto. Muita andança, já viu no culto? Aquela anda para cá, anda para lá. A pessoa vai beber água, vai no banheiro, toda hora, sabe? Logo na hora da pregação, na hora do louvor ali, e principalmente na hora da pregação, ou na hora que Deus está usando alguém, os camaradas vai tomar água. Não é que seja proibido, irmão. Claro que pode ir no banheiro na hora do culto, ir no banheiro, se sentir necessitado de ir, vai. Se está com sede, está necessitado de beber água, vá beber água. Não deixe de beber água, não deixe no banheiro. Não é isso. São exageros de pessoas que não querem manter a ordem no culto. Não querem manter a ordem no culto. Eles não ajudam em nada, não contribuem em nada em manter a ordem no culto, mas para estragar, aborrecer o povo no culto, ele faz isso. Fica essa andança, vai no banheiro toda hora, vai para fora, vai lá. Às vezes sai lá fora, o diácono vai ver, ele nem está usando o banheiro, ele nem está tomando água, ele está conversando, batendo papo lá fora. Aí está estragando o culto lá dentro da igreja, porque os irmãos ficam, olha, quando ele vai sair toda hora para o culto, tira a atenção do irmão e estraga também, aí tira a atenção do diácono, vai buscar ele lá atrás e ver o que ele está fazendo, tira a atenção, então o diácono perde de ouvir a palavra, perde de ouvir o que Deus está falando no momento. Então o desordeiro é complicado, irmão, isso é complicado. Às vezes a gente fala isso na igreja, ensina, fala, e a gente é tido como ruim. Que isso, irmão? Quem manda na minha vida é eu adoro a Deus a hora que eu quiser. Tá bom, então eu fico na sua casa, espera pra cima, assistindo televisão lá. Não vai para a igreja para atrapalhar o culto. Fica em casa, não vai atrapalhar o culto do outro. Fica em casa que é melhor, para você, não para Deus nem para os irmãos. Fica em casa que é melhor. Isso, a desordem no culto é terrível, essa andança é terrível, irmãos. Essa andança, tudo isso desvirtua o culto. O culto está lá uma bênção, o irmão louvando, o outro irmão trazendo a revelação, o irmão falando em línguas, lá, tudo com ordem de decência. Daqui a pouco começa aquela andança, o irmão começa a olhar para trás assim, que começa um sai aqui, ou sai ali, começa a sair, ele perde o fio da meada. Depois para voltar, o que foi que o irmão falou mesmo? Perde o fio da meada, perde a bênção, porque desvirtuou o irmão. Perde a bênção. Às vezes Deus está falando ali com uma pessoa que precisa naquele dia, naquele momento, de ouvir aquela palavra, e Deus está usando. Aí começa o Satanás a manifestar o seu desordeiro dentro da igreja, aquele que não se preocupa com adorar a Deus,
Aí não, vai lá porque eu quero tirar a atenção dele, que ele não pode ouvir essa mensagem. Esses são camaradas que são usados pelo capeta realmente, irmão, dentro da igreja. São crentes, mas só o nome de crente. Porque se fosse crente realmente salvo, ele não faz essa desordem na igreja para desvirtuar o culto do irmão e impedir o irmão de ouvir uma mensagem que Deus falando com ele. Então é triste quando a gente vê isso. E existe, não. Não adianta. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Mas nós devemos fazer a nossa parte, manter a ordem, cultuar a Deus com ordem e decência. Então, algo que desvirtua o culto, que atrapalha o culto, muita andança na igreja, sabe? Desvirtua o culto. Louvado seja Deus. Tem pessoas também, irmãos, que outra coisa que atrapalha o culto, você pode louvar a Deus, você tem liberdade para sentir a presença de Deus na hora do culto, na hora da pregação do louvor, da revelação, tudo que foi apresentado para a ordem e decência, você pode manifestar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pode manifestar, pode sentir a presença de Deus, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, mas faça com ordem e decência. No momento da pregação, olha, você está sentindo a presença de Deus, dá glória, aleluia, mas não, você tem como se você se controlar. Tem como, mas tem hora que não dá mesmo, que às vezes o vaso está transbordando, tem hora que não dá mesmo. Mas na medida do possível, quando você puder se controlar, quando você estiver ouvindo a mensagem da palavra, ou um louvor, ou uma revelação que o irmão está falando lá, você procura se controlar, sabe? Falar baixinho com você mesmo. Agora, se você não conseguir controlar mesmo, o espírito profeta, ele é sujeito a profeta, ou seja, ele tem um autocontrole. Mas quando você não desenvolve esse autocontrole, você não consegue segurar, aí não tem como. Isso aí você não está trazendo desordem ao culto, não. Você está manifestando a presença de Deus, você está transbordando. Então isso são exceções que acontecem. Mas se você puder controlar, irmão, controla. Fala em mistério com Deus, fala em línguas estranhas, sabe? Mas olha, procura não atrapalhar a palavra de Deus que está sendo ensinada, sabe? Porque às vezes tem pessoas que precisam ouvir aquela palavra para ser salvo, pessoas que precisam ouvir aquela palavra para ter uma edificação, porque é necessário ouvir essa palavra, tá bom? Eu não estou falando aqui que você tem que se calar, não. Estou falando somente da ordem, e você puder se controlar um pouco, se controla, mas se não puder, extravasa mesmo, não tem como. Eu não estou aqui para falar, não, você tem que calar a boca, não, nada disso. O que está acontecendo na igreja de Corinto era sério o assunto, mas entre nós, talvez pode não ser sério, pode ser que você esteja agindo dessa forma, porque senão você não tem, você deixa extravasar mesmo, tá bom? Mas tirando você que às vezes não consegue se controlar, sabe? Você não atrapalha a pregação, porque o irmão entende, quando é de Deus o irmão entende, o pregador entende quando Deus está manifestando sua glória, quando a pessoa começa, sabe, a pular, quando ela começa a chorar, quando começa a falar em estranho alto, o pregador entende. Agora o pregador também, ele entende, sabe quando é carne, sabe? O pregador sabe quando aqueles camaradas, sabe, que está no culto, ele está falando aquelas línguas estranhas alto. Alguém foi batizado com o Espírito Santo, recebeu língua? Recebeu. Mas às vezes ele não está falando no Espírito, ele está falando só na carne. Às vezes ele está querendo demonstrar uma espiritualidade que ele não tem, sabe? O irmão está pregando, ele quer, sabe, mostrar para todo mundo que ele é espiritual. Então começa a falar língua estranha alto, começa a falar alto, aí atrapalhar o culto, tirar a atenção dos irmãos. Então ele quer demonstrar uma espiritualidade que ele não quer, ele não tem, ele só quer aparecer para o povo. Nossa, olha, eu estava cheio, eu estava isso aqui, mas não, ele estava na carne, só queria aparecer, estava falando línguas estranhas na carne, sabe? Porque ele decorou a línguas estranhas, então estava falando aquilo que ele decorou já. Ele foi batizado com o Espírito Santo? Foi, mas só que está vazio e quer demonstrar uma espírito que está cheio somente falando alto. Falar alto, gritar, não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo, não. Uma pessoa pode estar, sabe, somente cochichando, como a Ana lá do Velho Testamento, a serva de Deus, ela pode estar totalmente mexendo os lábios, mas cheia do Espírito Santo, também. As pessoas na igreja, ela pode estar ali, não falando, dando glória a Deus alto, nem falando língua estranha alta, ela pode estar ali quietinho, com ela só falando língua estranha baixinho e chorando baixinho, está cheio do Espírito Santo. Mas tem pessoas que ele quer demonstrar uma espiritualidade que não tem falando alto. E isso, o que acontece? Atrapalha o culto. Depois você sai lá fora, terminou o culto, pergunta para ele, o que você sentiu? Nem sei, está tão cheio que não sei. Estava cheio de si, cheio de carne. Então isso atrapalha
a ordem no culto. Então, pessoas que querem ser mais espiritual do que os outros, sabe? Ele quer mostrar para o irmão, ó, irmão, eu sou mais espiritual que você, irmã, eu sou mais espiritual que você. Outra coisa que atrapalha o culto, que dá desordem, é o desrespeito à palavra, desrespeito à pregação da palavra de Deus. Já falei um pouco aqui, mas vou falar de novo. A palavra na mensagem final, quando está sendo pregada, anunciada, o irmão dá a oportunidade de mensagem final para o pregador pregar, ensinar. Irmão, nesse momento, começa o prego a subir no banco, sabe? As pessoas começam a sentir o prego entrando na perna, o prego, sabe? Parece que tem prego no banco e ele não para. Ele sai, começa a sair, fica inquieto, fica mexendo aquilo lá, sabe? O que acontece? Eles atrapalham na pregação, ficam cochichando, na hora da pregação, do ensino, eles ficam cochichando, sabe? Batendo papo, ficam trocando receita na hora da pregação e atrapalha quem está ali prestando atenção, que é ouvir a palavra. Isso tem muito, irmãos. Na hora da pregação, isso atrapalha o pregador que está pregando. Eu sei porque a gente que prega a palavra de Deus pela misericórdia de Deus, quando você está pregando, você vê que as pessoas estão cochichando. Não é a pessoa que chega para o outro e fala, glória a Deus, olha, Deus está falando comigo. Não é isso. É a pessoa que está falando coisas que não concernem ao culto. Está dentro do culto, mas a cabeça está fora e está trazendo de fora para dentro do culto, para atrapalhar, cochichando, fazendo fofoca, sabe? Um para o outro na hora da pregação. Você viu o vestido daquela irmã? Você viu? Olha o cabelo, ela cortou o cabelo, olha isso. Coisa que não é bíblica. Olha, ela fez isso, você viu? Você viu lá, olha o tamanho da gravata do pregador? Olha o pregador. Olha o tamanho da barba do pregador, olha o tamanho do bigode do pregador, olha, o pregador. Fica cochichando e começa a dar risada ali, e o pregador pensa que está sendo cheio do Espírito Santo, não, está zombando, está só trocando receita, e isso quando um começa a conversar com o outro, não vejo a hora que acabar esse culto, chegar em casa, senão vou perder o programa tal, vou perder outro programa, fica cochichando ali, perde o culto, irmão. Devia ter ficado em casa, e atrapalha os outros. Então, é um desrespeito à palavra. As pessoas que fazem isso atrapalham a pregação e ninguém entende nada, irmão. Com essas pessoas agem desse jeito, tem pessoa que ele cochicha alto que todo mundo escuta. Sai tá o pregador pregando, os irmãos escutando, daqui a pouco começa aquele cochicho, aquele burburinho no banco, um conversando com o outro lá, coisa que não diz respeito a Deus. Aí as pessoas tudo olham, param e olham para ele, em vez de olhar para o pregador, prestar atenção na palavra, ficam olhando para ele. Aí atrapalha tudo. Aí o negócio desanda. Então esse tipo de pessoas trazem desordem para a igreja, não respeitam o momento da pregação da palavra. Então falta ordem no andamento do culto. Outra coisa que falta ordem no andamento do culto. Ordem no andamento do culto. O culto está andando, tem que haver respeito. Quando o culto está decorrendo, começa um horário e termina no horário, tem que se manter a ordem. Durante esse período, mantém-se a ordem no culto dentro da igreja. Saiu fora da igreja, acabou a ordem? Não. Tem que manter na sua vida pessoal, na sua casa, no seu lar, no trabalho, seu culto a Deus, seu culto pessoal com Deus, sua vida de culto a Deus em todo lugar. Na igreja você se reúne para participar de um culto em comunidade. Você se reúne, você como membro do corpo de Cristo, que você diz que você reúne com os outros membros e todos juntos são igreja. E ali estão cultuando, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor com ordem. Então, ajude com a ordem no culto, tá bom? Quando vier para o culto, esvazia a bexiga em casa, sabe? Esvazia a bexiga em casa. Faça o que tem que fazer em casa. Mas se for necessário fazer na igreja, que não tem como, porque você tem um problema de saúde, não é proibido não. O irmão vai perguntar, por que você saiu no culto, irmão? Eu tenho que sair, irmão. Eu preciso sair, ir ao banheiro, eu preciso isso. E o irmão vai entender que você não atrapalhou e nem cometeu desordem no culto, mas é necessário você sair. Então, é necessária ordem no culto.
A falta de ordem no andamento do culto é muito complicado, muito complicado. E depois as pessoas falam, o irmão, em vez do culto prestar atenção na palavra de Deus, só ficou atrapalhando o culto. Atrapalhou o culto inteiro, ficou conversando no culto inteiro, não entendi nada, que fui lá cultuar a Deus, mas perdi meu culto por causa do irmão, por causa da irmã que estava lá num falatório tão grande lá que Deus me livre, né? Então é complicado. Ajuda a manter a ordem no culto. Ajuda a manter a ordem no culto. A decência tem que haver é outra coisa que tem que haver no culto, irmãos. Se não tiver decência, tem desordem, atrapalha o culto. Tem que manter a decência, a forma de se portar, sabe? Você se vestir ao culto, as suas vestes, sabe? A forma de você se vestir vai ao culto também. Hoje em dia está um desfile de moda terrível na igreja, irmão. Isso pesa mais pro lado da mulher por causa da vaidade. A mulher que é maior e a vaidade na medida possível, normal, é boa, mas o exagero é terrível, é pecado, exagero. Então, hoje, no culto, a decência está muito grande, sabe? Os tamanhos da vestimenta estão muito curta das mulheres e muito apertada. E muitos homens não ficam atrás também não. Ele quer mostrar que tem um tanquinho, ele quer mostrar que tem um peitinho de pombo, peito de pombo, né? Então ele veste uma camisa bem justa mesmo. E o que isso acontece? Isso é falta de decência, irmão. Falta de decência no culto. Quando é o culto, se vista bem. Não estou falando para você se vestir de uma forma, uma roupa muito larga, uma roupa extremamente larga, não é isso. Mas você sabe como se vestir bem e não semear, sabe, desejo no próximo outro, sabe? Porque a falta de decência na vestimenta que se veste para a igreja, não somente a igreja, fora também, mas é um absurdo que acontece em muitos lugares hoje. A vestimenta está muito tá complicado. Hoje você tem que entrar em muitos lugares, você tem que entrar de olho fechado e permanecer de olho fechado, senão o negócio fica feio. Só misericórdia de Deus. Então tem que ter decência, irmão. Decência, porque a decência no culto, como você se veste, como você se porta no culto, ajuda o culto correr bem e ser uma bênção. E hoje a gente tem que combater isso, porque se a gente não combater, se a gente não falar, vira bagunça na igreja, irmão. Por isso que Paulo não queria que deixasse fazer bagunça, sabe? Paulo queria que os cultos mantessem a ordem e decência para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, eu concluindo aqui, irmãos, já está muito longo o vídeo, concluindo, o propósito da ordem no culto é a edificação de todos. Quando um culto há ordem, irmãos, quando o culto há decência, quando um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, quando não há, andança na igreja, quando não há cochicho na igreja, quando não há falta de respeito à palavra na igreja, quando não há nada disso, falta de respeito nenhum, mas há doutrina, há louvor, há revelação, quando há as partes boas da ordem no culto, e não existe as partes ruins, é impossível, mas ainda deve ter lugares que se preocupam em manter a ordem no culto, é uma bênção. Todos são edificados, irmão, porque todos vão prestar atenção no louvor, na palavra, na revelação, sabe? Na interpretação, no que acontece no culto, e vão alimentar a sua alma, E alimentando a sua alma, quem que vai ser exaltado no final das contas? É o pastor, o pregador, quem louvou, quem trouxe a revelação? Não, é o nome do Senhor Jesus. Então tudo que é feito no culto é para a glória do Senhor Jesus. Então, um conselho para todos nós: vamos fazer a nossa parte para manter a ordem no culto. Se agimos da forma errada, trazendo desordem no culto, vamos parar de cochichar, vamos parar de desrespeitar a palavra de Deus, vamos mudar, vamos dar meia volta e vamos servir a Deus de todo o coração. Vamos ajudar na construção do culto, a manutenção da ordem no culto, porque quando há ordem no culto, a manifestação do Espírito Santo na igreja é muito grande, irmãos. Não precisa fazer muita força para cantar, para pregar, para falar bonito. Não. Na simplicidade, num louvor simples, se há ordem no culto, decência no culto, o Espírito Santo se manifesta de uma forma tremenda.
as pessoas começam a sentir a presença de Deus, pessoas são curadas, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas têm revelação, são abençoadas. Por quê? Porque há ordem no culto. Mas quando há desordem, impede a manifestação do Espírito Santo de Deus. Só recebe alguns porque tem misericórdia e ajuda um pouquinho na questão do culto. Mas é por isso que tem muitas das vezes acabado a manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Porque há mais desordem do que ordem nos cultos. Tá bom? Então vamos nos ajudar a ordem no culto para que a glória do Senhor volte a aparecer, a se manifestar no nosso meio, tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus. Espero que tenha ajudado você essa palavra e Deus abençoe a você e a toda a sua família. Ordem no culto, não esqueça, ordem no culto. Ajude a construir ordem no culto se você quer ter um culto abençoado, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, amém.